Mestre e amigo Jesus, companheiro de tantas vidas e tantas jornadas, mentores espirituais que nos acompanham em nosso dia a dia, que nos abraçam e nos acolhem nesta casa, e em especial na noite de quinta. Agradecemos sempre essa presença amiga, que busca nos levar sempre ao bom caminho, ao caminho da aprendizagem, ao caminho das experiências que nos levam ao crescimento espiritual. Pedimos que derramem sobre cada um de nós e sobre o nosso trabalho de hoje as suas bênçãos de paz, de luz e de harmonia. Pedimos que intuam e iluminem o nosso palestrante, Solon Queiroz, e sua mensagem nos ajude nesse nosso processo de entendimento daquilo que aqui estamos fazendo, daquilo que aqui viemos fazer. Que a sua paz, mestre amigo, que a sua luz estejam conosco agora e sempre. Assim seja. Nossa leitura de hoje do livro Vinha de Luz, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico. Examinai. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa. Segundo João, capítulo 1, versículo 10. É razoável que ninguém impeça o próximo de falar o que melhor lhe pareça. É justo, porém, que o ouvinte apenas retenha o que reconheça útil e melhor. Em todos os setores da atividade terrestre e no curso de todas as tarefas diárias, aproximam-se irmãos que vêm ter convosco, trazendo as suas mensagens pessoais. Esse é portador à insubmissão, aquele outro é um vaso de queixas enfermiças. Indispensável é que a casa terrestre não se abra aos fantasmas. Batem à porta? A prudência aconselha a vigilância. O coração é recinto sagrado, onde não se deve amontoar resíduos inúteis. É imprescindível examinar as solicitações que avançam. Se o mensageiro não traz as características de Jesus, convém negar-lhe guarida de caráter absoluto na casa íntima, proporcionando-lhe, porém, algo das preciosas bênçãos que conseguimos recolher em nosso benefício no setor das utilidades essenciais. Inúmeros curiosos que se aproximam dos discípulos sinceros nada possuem, além da presunção de bons faladores. São quase sempre grandes necessitados sob a veste falaciosa da teoria. Sem feri-los nem escandalizá-los, é justo que o devotado aprendiz de Jesus lhes prodigalize algum motivo de reflexão séria. Desse modo, os que julgam conduzir um estandarte de suposta redenção passam a conduzir consigo a mensagem do bem verdadeiramente salvadora. O problema não é o de nos informarmos se alguém está falando em nome do Senhor. Antes de tudo, importa saber se o portador possui algo do Cristo para dar. Hoje nós estamos com um convidado especial, mas já é nosso amigo, já fez aqui algumas palestras, Solon Queiroz, psicanalista, palestrante espírita, que veio nos falar sobre os horizontes da mente. Vamos? Boa noite a todos. Paz para todos. Antes de mais nada, agradecer pelo convite de poder retornar e poder falar. É sempre um prazer poder dar nossa contribuição a essa casa. O tema de hoje, horizontes da mente. Eu fiquei pensando sobre esse tema. Bom, ele me trouxe milhares de ideias, mas eu me debrucei basicamente
em duas questões que gostaria de trocar com vocês. Acabei assistindo um trecho de um filme que eu gosto muito, um filme argentino, chamado O Segredo dos Seus Olhos. Não sei se todos já assistiram aqui, mas é um filme muito bom. Mas na introdução desse filme tem algo que me parece interessante para pensarmos a questão dos horizontes da mente. Em certo momento, o seu personagem principal, ele tenta escrever um livro, já que ele está querendo aproveitar o fato de estar aposentado, e ele começa a escrever um livro sobre a sua história. Tenta recobrar da memória os fatos que o aproximavam da mulher que ele muito amou, mas que por razões do destino não puderam ficar juntos. Ele seguiu no caminho, ela seguiu um outro caminho, e ele tenta rascunhar algumas dessas tentativas de trazer de volta à memória, e insistentemente nessas tentativas ele não conquista o seu objetivo. Rasga um após outro papel, cada rascunho que ele tenta, ele não consegue. Incomodado com o fato de não conseguir dar conta de escrever sobre a sua própria história, ele se recorda do último caso que ele trabalhava na delegacia, na polícia, investigação, no último caso que ele houvera acompanhado, e que se tratava de uma mulher que havia sido assassinada friamente por ocasião de um estupro. E essas duas histórias se cruzaram. Incomodado ainda por esse fato, ele foi dormir. Dormindo, ele tem um sonho, e em meio à noite, algumas pessoas fazem isso com frequência, ele acorda e anota num pedaço de papel uma palavra que lhe vinha ao sonho. Dormiu de novo. Ao acordar pela manhã, ele foi olhar exatamente o que ele houvera escrito. E lá tinha uma palavra. Temo. T-E-M-O. Temo. Mais nada. O filme transcorre numa lógica de que ele, aproveitando dessa aposentadoria, quer escrever sobre essa história de amor, tanto do que diz respeito à sua própria história mal resolvida com esta mulher, bem como dessa história que ele não pôde encontrar os verdadeiros assassinos dessa mulher. E ele procura a sua amada. Ao procurá-la, ela já casada, seguindo outra trilha, ele conta do seu projeto de escrever um livro sobre a história deles. Conversa um pouco, mas sem qualquer chance de maiores intimidades, por conta, inclusive, da situação, do status que ela estava agora de casada. Ao relatar sobre o seu desejo de escrever esse livro, ela lhe dá de presente uma máquina de escrever, com uma peculiaridade. A máquina, a letra A, não tem... Máquina de datilografia, os mais novos não vão conhecer. Uma máquina de datilografia que falta a letra A. Quem é do tempo aqui que ainda fazia curso de datilografia, ASDFG, eu não esqueço nunca da primeira lição que fiz. O fato é que a máquina tinha todas as letras, exceto a letra A. E esse foi o presente que ele levou da sua amada para escrever o seu livro. Ele ia escrevendo, mas todas as vezes que ele escrevia alguma palavra que continha A, o A não tinha. E assim segue ao longo da sua escrita, faltando uma letra. Por que eu estou trazendo essa história? Primeiro, pelo inusitado da palavra ter surgido de um sonho, dormindo. Isso nos interessa por quê? Porque no cotidiano, no dia a dia, a mente envolvida com tantas coisas, a gente acaba recebendo informações e estímulos de tantos lugares que propriamente o espírito, a mente, se sente abarrotado de informações e não consegue ir falar de si
naquilo que poderíamos chamar de uma essência do que somos. E me parece que no sonho, e aí, claro, entraríamos em pormenores da área psi, que não caberiam aqui, mas a ideia do inconsciente, ou do ponto de vista espiritual, do desdobramento espiritual, de por que esta palavra surge exatamente quando ele está dormindo. Momentos em que nós nos entregamos a uma maior tranquilidade, com o sono, nós nos mantemos muito mais tranquilos do que no nosso cotidiano. Isso permite que conteúdos inconscientes aflorem à consciência. Então, esta palavra temo, do verbo temer, ainda mais nos dias atuais do nosso país, nada mais justo que pudéssemos falar disso. Falta uma letra na máquina de datilografia. Falta uma letra nos sentidos que nós buscamos a vida. O que é que nós viemos fazer aqui hoje? Assistir a uma palestra? Sim, muitos estão aqui para assistir uma palestra. Mas, por certo, muitos estão aqui hoje procurando essa letra que falta, esse sentido que falta. Nós encontramos sentidos em todos os lugares. Nós vivemos numa verdadeira colmeia de sentidos, numa comunidade de sentidos, espalhados de toda a ordem. Sentidos políticos, sentidos formais, matemáticos, lógicos, sentidos das mais variadas tonalidades. Sendo que cada um vai escolher o sentido que lhe apraz, o sentido que está mais próximo do seu jeito, do seu estilo, da forma de viver. Então, o que é que nós viemos fazer? O que é que nós vamos e fazemos frequentar uma casa espírita? Provavelmente um sentido que buscamos a vida do ponto de vista da espiritualidade. O que é que nós estamos fazendo aqui no planeta? Quem somos? Que razões nós temos para construir a vida do jeito que estamos construindo? Que razões teríamos para expressar este ou aquele desejo? Sermos partidários desta ou daquela forma de pensar? O que nos fez escolher a profissão que temos? Será fruto do acaso que tenhamos que estar junto ao lado de pessoas na nossa família, filhos, mulher, marido? Que razões tem de estarmos juntos? Quais são os enigmas que guardamos ao longo da nossa história? Quantas perguntas nos fazemos? Eu escuto isso todos os dias na clínica. As pessoas nos procuram não porque estão felizes. As pessoas procuram fazer terapia exatamente porque algo incomoda o sentido da vida. Elas nos procuram porque tem algo que está interrompendo essa lógica da felicidade tão colocada em todos os lugares. Eu ainda não recebi nenhum paciente que me procurasse para dizer: estou tão feliz que eu vim aqui pagar para fazer terapia. Nunca recebi esse paciente. As pessoas procuram as casas espíritas, procuram os terapeutas exatamente por conta de uma busca de palavras, de letras que faltam. Nós não temos respostas para tudo. Talvez por isso a doutrina espírita tenha algo de muito interessante, pelo menos para mim, no momento em que ela não traz respostas prontas. O próprio iniciar da doutrina decorre de perguntas. Boas perguntas suscitam boas respostas. Então o livro dos Espíritos é o quê? Nada mais são do que perguntas, e algumas dessas perguntas que encontram respaldo, inclusive, nas nossas próprias respostas. Outras tantas que a gente não tem ainda a capacidade, nem mesmo de entender que respostas seriam essas. Portanto, que perguntas nós temos para fazer? Que letras que temos, que enigmas que temos para levar adiante? O que é a nossa vida? Estamos satisfeitos com o que somos? Quais são os nossos projetos de vida? Até onde vai a nossa condição pessoal
e até onde chega nós sendo reflexo das exigências da ordem social, por exemplo. Isso nos faz pensar em horizontes diversos. Aproveitei a ocasião para pensar sobre os horizontes da mente e desses sentidos variados, dessa colmeia de sentidos que buscamos, e me lembrei de um filme bem interessante, acho que já tem uns 10 anos esse filme aproximadamente, mas de um tema bastante atual. Não sei, o filme chama-se Adeus, Lenin. É um filme que conta uma história bem surreal. Trata-se de um jovem com sua irmã e sua mãe, em que sua mãe sofre um infarto e pela demora do infarto ela entra em coma e passa 8 meses no hospital, em coma, sem saber nada do que está acontecendo. Só que, ao longo desses 8 meses, a República Alemã, que antes, quando ela ainda estava consciente, era separada pelo Muro de Berlim. A República Alemã Oriental e a Alemanha Ocidental. Portanto, tínhamos 2 Alemanhas divididas ao meio por organizações políticas. O mundo ocidental e o mundo oriental. Sendo que, do lado do mundo ocidental, o tio Sam mandava, a Coca-Cola mandava. A lógica de funcionamento discursiva, as narrativas premiavam sempre o fato de que era o indivíduo que deveria conquistar os seus objetivos na vida, encontrar o seu sentido para a vida. Do outro lado, na República Oriental, na Alemanha Oriental, o que estava em jogo, na ordem social, era que o coletivo deveria se sobressair ao individual, e aí exatamente onde morava sua mãe. O seu filho, e os jovens têm muito disso, incomodado com as exigências do Partido Socialista, que limitava a ação do indivíduo, já que o indivíduo está a serviço do Estado, começaram a realizar protestos na rua, e num desses protestos, quando a sua mãe, que era representante do Partido Socialista, quando ela chega à rua, ela percebe que o seu filho está no meio da confusão. Ela se assusta, e ao se assustar é quando ela tem um infarto. Aí entra em choque uma situação bem surreal. Porque quando ela retorna 8 meses depois do coma, o filho tem a preocupação, já que o médico houvera lhe dito, que se ela tivesse acesso às informações, ela poderia morrer. Para cuidar da mãe, para que ela não sofresse pelo fato de saber que caiu o Muro de Berlim, que as repúblicas alemãs, oriental e ocidental se juntaram, que acabou o sonho socialista, que o Ocidente, a Alemanha Ocidental invadiu a Alemanha Oriental, e que os orientais, que tinham muitas dificuldades, inclusive financeiras, de repente se perdem e acabam se deixando levar pela invasão dos ocidentais, passam a se interessar pelos valores ocidentais, passam a se interessar por coisas que antes eram inimagináveis na linha da Alemanha Oriental. Ele cria um universo virtual. Ele inventa com um amigo filmes para ser colocado no videocassete, para que ela assistisse como se, na verdade, fosse ainda dando continuidade a tudo o que estava acontecendo antes dela ter entrado em coma. Ele procura no mercado e procura comidas que ainda são da época da Alemanha Oriental. Então, todo o exercício, todo o trabalho dele é de fazer permanecer a sua mãe no mundo como estava antes do seu infarto, de ter entrado em coma. E lhe dá um trabalho danado. O que esse filme nos chama a atenção, de forma metafórica em relação a nós, é o esforço que cada um de nós fazemos para manter os nossos ideais. O esforço que cada um de nós faz para se manter dentro daquilo que supomos ser o melhor para nós. Ele supunha que esse fosse o melhor para a mãe?
e investe tudo que tem. É uma verdadeira loucura o que ele faz. Ele filma, inclusive, aproveita de um amigo que quer ser diretor de cinema, faz telejornais, uma infinidade de propósitos, uma infinidade de trabalhos que ele tem que realizar para manter essa estrutura funcionando, para que a mãe não saiba, já que voltou do coma, de que aconteceu tudo isso. Até o momento em que, na frente da janela da sua mãe, já que ele leva ela para casa, assumindo todos os riscos, alguém coloca um outdoor da Coca-Cola. Ora, um outdoor da Coca-Cola em plena República Alemã Oriental é absolutamente incongruente. Haveria de ela trazer alguma questão. E essa dificuldade, quer dizer, até pela logomarca da Coca-Cola como representante do capitalismo, estaria em jogo toda a questão que ele estava fazendo esforço enorme para tornar crível, verdadeiro. Quais são as conclusões que nós chegamos daí? Primeiro, a verdade, então, seria uma construção? A verdade não está posta de antemão? A verdade não é prévia? A verdade que nós acreditamos, que esposamos, que lutamos, que guerreamos, ela, na verdade, é uma construção social? O que nós podemos dizer, então, é que se pela estruturação em que cada um se encontra, pelo sujeito que cada um de nós, por nós respondemos, nós somos efeito daquilo que acreditamos, mas também o efeito desses inúmeros discursos que nos chegam, a nossa verdade, portanto, é uma somatória dessas experiências do outro também. Portanto, podemos dizer que somos efeito da presença do outro também? O quanto de esforço fazemos para transmitir aos nossos filhos supostas verdades que são nossas? Se nós formos falar dos horizontes da mente, portanto, não podemos falar apenas de per si, não só no nosso sentido próprio. O sentido, ele acasala-se com o outro participa do nosso sentido. Se nascemos numa família que privilegia, por exemplo, um aspecto político, é muito difícil pensarmos diferente do que a família nos coloca. Nascer numa família X ou nascer numa família Y, por certo, nos traz influências decisivas. Então, de repente, esta letra que nos falte é um nome que carregamos. A influência de nascer homem ou nascer mulher, na anatomia masculina ou na anatomia feminina. Nascer no século XXI não é o mesmo de nascer no século XX. As mudanças sociais também interferem na construção do nosso aparelho psíquico. Porque o nosso aparelho psíquico nada mais é de um instrumento por onde vazam as expressões do espírito. Portanto, todas as expressões culturais, todas as expressões sociais, são mecanismos de veiculação do potencial do espírito. Portanto, somos efeito discursivo de tudo isso que está aí. Ora, se por um lado isso poderia nos trazer como efeito imediato a ideia de não sermos responsáveis por aquilo que somos, mas ao contrário, complexifica ainda mais, tendo em conta que não só somos responsáveis por aquilo que acreditamos ser, mas muito mais pelo que o outro participa da construção dos nossos sentidos. Me lembrava há bastante tempo, 40 anos atrás, no interior, quando eu morava em Serrinha. E claro, se você nasce numa família, se um espírito renasce numa família, e essa família tem limitações financeiras, esse fator vai interferir na construção das suas experiências. Se nasce numa família, do ponto de vista financeiro, avantajada, também vai ter outro tipo de experiência. E a que eu vou trazer aqui é exatamente da limitação financeira.
Havia naquele tempo, há uns 40 anos atrás, para quem se lembra disso, para quem é novinho, não. A chegada em massa de calças jeans no Brasil. As calças West Top. Muito diferente das calças jeans atuais. Porque a calça era tão dura que a gente deixava ela em pé, ela não caía. Ela ficava em pé. Era verdade, a calça era um negócio horroroso. A gente andava com a calça, parecia lona de freio. A gente tinha que andar devagar por causa do barulho que uma peça fazia na outra, verdade. E todos os meus amigos começavam a usar a calça West Top. Top. Mas eu não tinha calça West Top. A minha calça era tergal. Calça de tergal. Minha mãe era costureira, fazia calça de tergal para mim. Isso me trazia um incômodo danado. Por quê? Porque se todos tinham calça West Top e eu não tinha calça tergal, significava que eu não estava presente no conjunto dos outros. Portanto, eu estava alijado do grupo. Então, na hora que eu ia, por exemplo, pedir uma menina para dançar, naquela época se pedia a menina para dançar, eu já me sentia diferente dos outros no sentido de que eu tinha algo a menos do que os outros. Todo mundo tinha calça jeans, eu não tinha. Eu tinha calça tergal. Eu achava que todo mundo da festa olhava para a minha calça tergal. E olha que a calça era feia, viu? O sapato que eu usava era um quichute. Lembra de quichute? Aí que lembra de quichute? E era daquele que a gente amarrava até aqui em cima. Imagine calça tergal com quichute, que coisa linda que ficava. Uma coisa horrorosa. Ou seja, ninguém queria dançar comigo. As meninas só queriam dançar com os rapazes que tinham calça West Top. E a pressão eu trazia para dentro de casa. Eu dizia para minha mãe e para o meu pai, eu quero ser igual a todo mundo. E todo mundo tem calça West Top. Eu não tenho. E meus pais diziam, mas o que eu posso dar a você é isso. Porque a gente tinha naquela época as domingueiras. Então eu tinha uma calça, uma camisa, uma meia, uma cueca para domingo, que era o dia da igreja. Não tinha outra. Eu não tinha uma outra calça, uma calça West Top para isso. Eu ouvia isso, entrava por um ouvido e saía pelo outro. Porque eu não ia aceitar de jeito nenhum que meus pais não tivessem condições de me dar uma calça West Top. Veja o grau de ingerência a que alcança. Eu estou falando na faixa de 10, 12 anos de idade, estou começando, pré-adolescente, começando a ir para as festinhas daquela época. Quantas coisas entram em jogo? Eu estou falando de algo muito forte, que é a questão da identidade. Eu me via como um patinho feio no meio dos outros. Eu me achava absolutamente inferior a todo mundo. Eu achava que, estando com calça West Top, eu ia me sentir um galã. Eu de tergal e quichute, ninguém ia me querer. Ou vocês pensam que isso é diferente de hoje? Se hoje não é a calça West Top, hoje é o iPhone. Quem não tem iPhone... Mas quando eu vejo alguém com um celularzinho desse, né, a gente chama de celular peba. Não é isso que a gente chama? Celular peba. A dificuldade que a pessoa... Tem gente que tira isso parecendo que está tirando uma coisa escondido. Como se não pudesse ter um celular peba. Olha, celular hoje não é mais celular, é outra coisa. E a gente fica medindo a nossa condição subjetiva não mais pelo que somos, mas pelo que temos. É se temos o iPhone, é se temos o tênis da época, é se temos a roupa de marca. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos preenchendo a nossa vida de letras. Só que são letras determinadas. Eu escuto muito isso dos meus pacientes adolescentes. Eles costumam dizer que os adultos que seus pais não os entendem. Ainda bem, porque enquanto tivermos gerações que adolescentes e pais não se entendem, isso é um bom sinal. É um sinal de que há vitalidade para se questionar. Me preocupa quando alguém me chega que só há entendimentos.
em que o jovem não consegue se colocar, afrontar, questionar, dizer o que pensa. Então, se não há esse tipo de colocação, isso sim nos preocupa. O problema é que se há 40 anos atrás os pais acreditavam saber alguma coisa sobre os seus filhos, então era possível marcar, mas o que eu posso lhe dar é isso, ponto. Eu não posso lhe dar uma calça stop. Hoje os pais se sentem culpados e às vezes vão buscar crédito para dar alguma coisa que eles não são capazes de dar. Mas na medida em que eles dão o objeto, eles deixam um buraco no sentido dos seus filhos. A acreditar que a sua própria identidade está mascarada no objeto stop ou no objeto iPhone. E aí nós passamos uma comunicação absolutamente invertida das coisas. Vejam, portanto, que aquilo que testemunhamos como uma representação psíquica da mente não pode ser visto apenas de per si como um aparelho que detém memória, conhecimento, saberes conscientes, pré-conscientes, conscientes, pré-conscientes, inconscientes. Isso é muito pequeno dentro do universo que o espírito pode experimentar. O quanto que esse monte de questões não chegam. O quanto que eles vão nos exigir tomada de posição. Como é difícil hoje, por exemplo, e eu escuto isso com frequência, escutar de jovens adolescentes que eles têm limites. Eu estou falando uma coisa bem simples. Aparentemente, pelo menos, simples. Estou falando de limites. O limite se torna insuportável. E quem é que vai dar esse limite? Porque se 30, 40 anos atrás, em outras gerações, o limite já estava interposto, e aí nós temos vários exemplos, era difícil um jovem chegar no lugar, encontrar pessoas mais velhas, e não respeitar a sua presença, dizendo bom dia, boa tarde, boa noite. Essa mente, há 40 anos atrás, desse espírito que guarda esse corpo, está nas mesmas condições hoje? Às vezes você sobe num ônibus, onde tem lugares específicos para a terceira idade, e as pessoas se sentam ali. E ali vão ficando, sem qualquer tipo de respeito ao lugar. Se apoderam. O quanto que isso vai repercutir na formação dos jovens que estão aí? Eu ensino na universidade, acompanho de perto os jovens que chegam na universidade, a dificuldade que eles têm de encontrar esse limite. Às vezes espero que o próprio professor o faça. Semestre passado, um aluno me procurou, enraivecido, chateado comigo, a me dizer, mas você, professor, vai me colocar para perder por causa de uma falta? Eu disse, não, você deve estar equivocado. Eu não boto um aluno para perder por causa de uma falta. Ah, professor, agora estou aliviado. Eu pensei que o senhor ia me colocar para perder. Eu disse, sim, mas qual é a sua condição? Ele disse, não, é porque eu tenho uma falta a mais. Ele disse, como uma falta a mais? Não, eu tenho 16 faltas, então você não está perdendo por uma. Você está perdendo por 16. Então, eu não sou o professor que vai lhe fazer perder de semestre por causa de uma. Eu sou o professor que vai lhe fazer perder por causa de 16. Ah, professor, então o senhor é muito duro. Eu sou duro. Você falta e a responsabilidade é minha? A responsabilidade é dele. Essa lógica de funcionamento dá conta da expressão de um espírito da nossa época. É de que a gente tem que dar jeito em tudo. O problema são os efeitos perniciosos que isso traz. Porque isso vai se ajustando e se amoldando
como o espírito da época, como uma lógica de funcionamento da época. E a gente vai abrindo mão, e a gente vai deixando que as coisas se instalem. E como é difícil hoje, quando eu falo de limites, não só limites em relação a uma ação direta, mas um limite de uma ação mais globalizada. A gente entra nas redes sociais hoje, e como é difícil conviver com as diferenças. O limite de poder aceitar que o outro pense diferente de nós. Nosso país hoje está dividido entre mortadelas e coxinhas. O que sinaliza muito bem o grau de inferioridade que nós nos encontramos ainda. Porque os dois ainda estão na fase oral, segundo Freud. Comida, coxinha e mortadela. Oh, do ponto de vista psíquico, em Freud, estamos nos primeiros estágios da evolução psicossexual em Freud. É comida. Comida não pensa? E por que a gente não pode escutar o outro pensar diferente de nós? Porque talvez nós tenhamos guardado os devidos limites desde o nosso processo educativo lá de trás, onde nós vamos liberando todos, e tudo pode, nós estamos vivendo numa lógica de funcionamento hoje, onde esses próprios pais, que antes, em outras tradições, sabiam o que deveriam fazer, e hoje nos procuram para perguntar: doutor, o que devo fazer com meu filho? Não tenho a menor ideia. Você não pode repassar essa responsabilidade para um profissional. Um pai e uma mãe sabem o que fazer. Ele pode até operacionalizar com a ajuda de um profissional. Mas se ele abre mão da responsabilidade que ele cabe como pai e como mãe, a coisa complica para o filho. Porque isso é transmitido para o filho. Transmite, inclusive, da forma da insegurança do pai. Era comum em outros tempos, os filhos, quando eram chamados a atenção pelo pai, pela mãe, chorarem, preocupados por perderem o amor do seu pai e da sua mãe. Eu tenho escutado isso hoje ao contrário. O pai e a mãe preocupados porque disse o não, em que os seus filhos deixem de amar ao pai ou à mãe. Como assim, Bial? Inverteu-se toda a lógica de funcionamento. Evidentemente que ser pai não é simplesmente assumir o lugar biológico. E esse talvez seja o primeiro grande horizonte que constitui a mente do sujeito que começa a enveredar pelo caminho da subjetivação. Nós somos referências para os nossos filhos. E somos referências primordiais. Primordiais porque é primeira. Primordiais porque é importante. E às vezes nos misturamos nesse jogo de conflitos e perdemos o nosso lugar. O ano passado eu fui atender uma criança e em certo momento algo me chamava muita atenção. Eu fazia as perguntas à mãe sobre o filho e ela não sabia responder. Ela delegava a babá que tomava conta do seu filho. A justificativa é que ela passava o dia inteiro na rua. Simples. O fato de você passar o dia inteiro na rua, você não sabe o que seu filho come? Você não sabe que seu filho estuda a tal escola? Qual o nível de situação que ele se encontra na escola? Tem alguma coisa errada. Há um deslocamento de sentido aí. Agora imagine que uma criança que está sendo ali educada, e esse ser educado é o quê? É participar da comunidade de sentidos. A primeira comunidade de sentidos que ela participa, qual é? A do pai e da mãe. Ora, se a comunidade de sentido do pai e da mãe é oferecer-se ao mundo, apagando-se enquanto gestores da família, que sentido nós vamos estar patrocinando? O que ela trazia, e o pai depois na entrevista me dizia, que a preocupação deles é dar o que eles não receberam dos pais. O quê? Calço S-top. Será que é isso que os filhos estão à procura? Só isso? Isso não quer dizer que os aspectos materiais devam ser colocados à margem. Muito pelo contrário. Eles participam da vida moderna.
A questão é colocá-lo no primeiro plano. Que outras referências nós estamos a passar aos nossos filhos? Porque se somos as experiências, se somos as referências modais, se somos as referências primordiais, tudo o que dissermos tem valor de verdade. Tudo o que dissermos vai nos servir de referência. Tudo o que dissermos será cobrado. A julgar pelos tempos modernos, é capaz de já ter um aplicativo para gravar as falas do pai e da mãe, para no futuro entrar na justiça. A coisa está tão séria que eu já nem sei por onde anda. Vai ser, em vez de ser Pokémon Go, vai ser pai Go e mãe Go, né? Nós estamos à procura dos Pokémons? Mas e desse sujeito que está aí? O que fazer com ele? Se eles estão brincando, jogando, participando desse mundo, construindo sentidos, por que não estar junto com eles? O que nos faz nos afastar desses sentidos? Se o cuidado é oferecer-lhes no futuro, como diziam esses pais, dar a eles o que não tivemos, o que é que dar a ele o que não tivemos? Só aspectos materiais. E eu perguntava então a eles, e o que é que o seu filho está fazendo aqui, já que ele tem tudo? Porque talvez lhe falte, lhe dá nada. Nesse caso específico, se tratava de uma garota que todas as semanas ela tinha um jogo novo, um brinquedo novo, uma roupa nova. Ela não repetia. Havia um excesso. Me recordando agora, falando dela, me lembrei de um garoto de 2 para 3 anos de idade, que o pai não morava aqui no Brasil, morava fora, e ele vinha a cada 90 dias e passava 15 dias aqui. Em certo momento ele me traz a criança, porque a criança trazia algumas questões, e ele não se julgava participando das questões da criança. Garotinho, pequenininho. Mas ele me trouxe um relato bem interessante, que dá conta desse sentido que vem aí enervado por esse discurso do objeto. Como ele passava a cada 90 dias, 15 dias, ele trazia 15 presentes. 15. Cada dia ele acordava e entregava um. Cada dia ele entregava um. Cada dia ele entregava um. Eu perguntava a ele, mas por que 15? Porque 15 dias, 15 presentes são os 15 dias que eu estou aqui. E eu tive que fazer a pergunta a ele. E dentro dos 15 dias que você vem de fora para aqui, qual é o dia que você está presente? Porque presente você tem de sobra para dar a ele. Mas você, como pai, qual é o dia nos 15 que você está presente? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. O garoto de 2 para 3 anos, claro, se ele tem tudo, ele não tem nada. Perde a noção e a função do limite. Ele se incomodou em determinado momento, porque ele queria alguma coisa, a mãe não queria dar. Ele foi e mordeu o olho da mãe. Por muito pouco, ela não ficou cega. Estou falando de um garotinho de 2 para 3 anos de idade. Quando ele chegou na sala, em menos de 5 minutos, o tsunami passou na sala. E eu deixei. Ele foi só com o pai no primeiro dia. E eu deixei. Em certo momento eu pergunto a ele, e aí, quem vai arrumar aí? Ele não conseguia dar ordens ao filho para fazer nada. Ele começou a arrumar a sala e eu perguntava a ele, sim, mas você não vai pedir para ele te ajudar? Ah, mas ele não sabe arrumar. E sim, ele não soube desarrumar? Por que ele não aprende com você a arrumar a sala? São dessas noções mínimas que há 30, 40, 50 anos atrás talvez fosse dado por gritos. Quem é dessa geração sabe que o grito funcionava. Hoje já não é mais do grito que se trata. Hoje tem toda uma pedagogia do aprendizado. Essa pedagogia é ótima, porque a pedagogia da minha época era outra.
não significa voltar no tempo para as palmatórias, não é disso que nós estamos falando. E olha que eu aprendi um bocado de coisa com ela, mas enfim, é outra história. Se trata de outra coisa, se trata de diálogo, mas diálogo não horizontais. Tem diálogos que são verticais. Porque essa mente está em constituição, está sendo constituída ao longo do seu processo. E o que fazer diante de uma criança que tenta morder o olho da mãe? Onde é que a coisa vai? Que tipo de experiência, que tipo de cidadãos nós estamos criando para o nosso mundo? Alimentados por essa ideia de que se nas gerações anteriores cometíamos os equívocos de levar tudo pela base do autoritarismo, muitas vezes, como é a autoridade agora, já que não se trata de autoritarismo, se trata de autoridade? Como fazer? Qual é o espaço que entra? Que diálogo é que nós estamos falando? Que tipo de repercussões que teremos com a entrada desses pais na vida desses filhos? Que tipo de elementos vão construir os sentidos? A letra que entra é a palavra do pai, é a palavra da mãe, sendo enriquecido pelas diversas experiências sociais, culturais que cada um vai, ao longo da vida, aprender. Teremos que viver de verdades absolutas, simplesmente condenando o passado, que antes tudo fazia-se de um jeito mais autoritário? Por que não construirmos novas formas, novas construções, permitindo inclusive que tenhamos de forma consistente cidadãos muito mais preocupados com a lógica, eu diria inclusive holística, participando de forma mais ativamente com todos os vetores de possibilidades que o humano pode se instalar aqui? Por que temos que particularizar lados? Esse é certo, esse é errado. Talvez tenhamos que reinventar a dinâmica familiar. E eu acredito que isso, inclusive, já está se dando por força das mudanças dos arranjos familiares. Há diversas formas de arranjos sendo colocadas. Tudo está sendo colocado em xeque. Para que lado nós vamos seguir? Se há 30, 40, 50 anos atrás, a lógica de funcionamento da família estava absolutamente limitada ao funcionamento homem, mulher, filhos, hoje os arranjos são outros. Então temos casais homoafetivos, temos a lógica de funcionamento dos novos arranjos familiares, onde tanto o homem quanto a mulher que chegam para um novo relacionamento já foram casados, portanto já têm filhos, e nascem filhos ali dentro do casal. Há um monte de coisas em jogo, mudanças paradigmáticas. O que é certo, o que é errado? Precisamos encontrar que nortes, que lógica de funcionamento desses novos tempos. Não se trata de culpabilizar, demonizar o sistema moderno de funcionamento das instituições, inclusive familiares. É preciso aprender, inclusive com o que está acontecendo. O que é fato e é determinante é que as expressões, as representações psíquicas estão nesse momento em questão. Por que é tão difícil para nós nos confrontarmos com as diferenças? Exige-se do corpo, exige-se da mente, que tenhamos uma liberdade muito maior que tivemos há muitos anos atrás. As crianças há 30, 40 anos atrás, 50 anos atrás, nasciam de olho fechado. Os meninos agora já nascem pedindo Pokémon, já quer um smartphone na mão. É diferente. A lógica é outra. Né? Às vezes eu escuto dizer, mas o WhatsApp vai acabar o mundo. A quantidade de brigas em família que eu tenho escutado dentro do WhatsApp, eu tenho a impressão que vai surgir a terceira guerra no WhatsApp. Não será nenhum tipo de presidente que vai ser deposto, é alguém deposto do WhatsApp. Entra-se em grupo, e se você sai, o que vão dizer? Família. Então, para poder dar conta desse universo, eu não diria que tenhamos que estar preparados, mas pelo menos disponíveis a esse preparo. Muitas coisas novas estão surgindo.
Então, esse espírito precisa, para se manifestar, que essa mente esteja em condições de disponibilidade para receber esses novos informes. Para que ele possa, assim, melhor expressar a condição potencial desse espírito. Portanto, exige-se que possamos encontrar a nossa letra, encontrar o nosso sentido, encontrar a nossa lógica, sem demonizar o outro. Ao contrário, convidando o outro a participar das nossas lógicas, convidar o outro para participar das nossas vidas. Um bom exemplo disso aqui é o Lar Harmonia. Quando vemos os vídeos, quando frequentando a casa, conhecemos o trabalho realizado aqui, respiramos exatamente essa expressividade. Nós estamos pensando no outro. Nós não viemos aqui só para saber quem somos, o que desejamos, o que queremos da vida, ou o que é o espírito, para onde vamos, de onde viemos. Nós estamos aqui também porque participamos de uma grande família espiritual. Todos estamos interessados uns pelos outros. E que bom que tem uma instituição como o Lar Harmonia, que se coloca disponível para receber todos nós. Porque muitas vezes ficamos tão focados nos nossos problemas, nas nossas questões, que perdemos um pouco a ideia do que nos faz chegar até aqui. É a presença do outro sob a forma de um discurso, de uma narrativa, é de alguém que disse eu te amo, mas que não diz mais, é de alguém que se sente carente, é de alguém que se sinta deprimido, é de alguém que quer conhecer mais algo a respeito do outro. Nós estamos aqui porque porque somos carentes do outro. O que é bom. Por outro lado, saber que esse outro carente, às vezes não está em condições nem de refletir sobre si. A sua mente está tão embotada, e às vezes por aspectos espirituais, como processos obsessivos, que não consegue nem questionar, nem se perguntar o que está acontecendo. Alguns conseguem, vindo a casa, ou procurando aqui mesmo, né, trabalhos, terapias, inclusive, com psicólogos aqui, todo um trabalho que é desenvolvido dentro desta casa. Poder se fazer essas perguntas. O que me faz ser assim? Né, que tipo de construção eu realizei para me apresentar neste horizonte de expressividade da mente? Mas nem todos conseguem. Se nem todos conseguem, temos essas instituições e pessoas trabalhadoras que participam dessas atividades, que se colocam exatamente para poder ajudar. Portanto, retomando lá o início, quando falávamos do filme O Segredo dos Seus Olhos, talvez tenhamos que encontrar o segredo da nossa vida, encontrando as razões que nos trazem aqui, encontrando a letra que falta em nosso nome. Porque quando ele descobre que ele deixa lá escrito Temo, ao final ele descobre por que a máquina de datilografia falta a letra A. É porque, na verdade, o A está depois do E. Te amo. Ele descobre no final do filme que a letra que falta é a letra A. Te amo foi a palavra que ele não disse à mulher da vida dele. Quando ela ia embora, ele não teve coragem de dizer eu te amo, e por isso ela não ficou. E por isso ela seguiu um destino. Então, se nós pararmos para pensar nisso, na importância de encontrar o sentido da nossa existência, quem nós amamos? O que nós deixamos de dizer? Por falta de coragem? Será que não temos coragem de saber o que somos, o que queremos? Será que não temos coragem de experimentar os medos? Será que é possível sermos, se não nos vermos com os nossos medos e fragilidades? Ou será que temos que manter nos nossos ideais? Portanto, a mente é apenas um veículo para representações surrealistas? A mente também não é expressão da nossa própria fragilidade? Talvez acedendo às nossas próprias limitações, os nossos próprios medos, as nossas próprias sombras, encontremos, quem sabe, não só a letra A, mas o alfabeto emocional que nos liga à condição de espíritos em caminho evolutivo. Obrigado a todos.